Aleluia, a paz do Senhor, povo de Deus. Amém. É motivo de muita alegria poder estar com vocês aqui nesta noite. Aleluia, em plena quarta-feira, começo de ano, muita gente buscando a Deus. Aleluia. Muita gente na presença do Senhor. Aleluia. No caminho de Deus. Desde o dia que eu fui convidada para estar aqui, eu pedi uma palavra ao Senhor para ministrar neste lugar. Deus me deu uma palavra. Um dia desse eu estava no meu quarto orando e clamando ao Senhor. Falei, Deus, eu quero algo específico para esse povo. Eu tenho me sentido muito à vontade nessa igreja. Todas as vezes que eu venho nesse lugar, eu sinto a liberdade do Espírito Santo de uma forma muito extraordinária. Aleluia, que está acontecendo aqui nesta casa é um grande avivamento. Aleluia, daquilo que Deus está fazendo nesta casa. Eu viajo muito, eu vou para muitos lugares, mas eu vejo algo específico da presença de Deus nessa casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E durante estas semanas eu tive a oportunidade de ir em alguns frutos que está saindo deste lugar. Aleluia. E eu estou me surpreendendo com aquilo que Deus está fazendo. Aleluia. E como nesta noite não cabe mais este lugar. Aleluia. Deus vai, aleluia, fazer algo grande. Aleluia. No meio deste povo que tem dado liberdade ao Espírito de Deus. Aleluia. No meio do povo de Deus, do altar do Senhor. Aleluia. Desse altar está saindo a liberdade para que o Espírito possa tocar, possa fazer aquilo que Ele quer. Aleluia. E não aquilo que o homem deseja. Aleluia. E o Espírito está agindo nesta casa de uma maneira extraordinária. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse no livro de Gálatas. E eu estava lá no meu quarto orando, quando eu tive uma visão. Eu vi uma grande mão vindo lá do céu, com um pequenino papel na mão. E aquela mão, aleluias, me entregou um papelzinho, um pequeno papel. E quando eu olhei para aquele papel, na capa estava escrito esses 12 passos. Esse papel que vocês estavam dando aqui na igreja. Era esse papel que a mão me entregava. E quando eu abri esse papel para ver o que havia dentro, na minha visão, aleluias, eu via que Deus havia escrito um versículo naquele papel. Gálatas, capítulo 4. Você achou Gálatas, capítulo 4? Era isso que tinha escrito no papel. O nosso Deus, Ele é um Deus de mistérios. E aqueles que o buscam intensamente conseguem desvendar e ver os mistérios de Deus. Gálatas capítulo 4, eu quero que você leia sentado mesmo. Aleluias. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Amém? Diz o seguinte: digo mais isto. Enquanto, aleluia, é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como servo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Repete comigo: o dono de tudo. Ele tem que fazer aquilo que os seus tutores e os seus administradores mandarem, até, repete comigo, igreja, até atingir. Isso, até atingir a idade. Fale comigo, a idade. Aleluia, determinada por seu pai. Amém.
estava escrito nesse papel esse texto. E isso me trouxe uma certa angústia no meu coração. Eu queria entender o que Deus queria dizer. A palavra do Senhor diz: ei, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos estão acima dos seus. Deus, Ele nunca desce ao nosso nível, nem de pensamento, nem de linguagem. Por quê? Porque Ele espera que nós venhamos buscar a sabedoria para alcançar o nível de Deus. Veja bem, houve um momento onde Jesus disse para os seus apóstolos: eu tinha tanta coisa para lhes dizer. Eu imagino que lá na eternidade, antes dele descer aqui na terra, ele pegou o papelzinho e começou a escrever aquilo que ele ia compartilhar com os seus discípulos. Mas naquele momento ele olha para aquelas pessoas que estão à volta dele e diz: mas vocês não podem suportar. Vocês não estão preparados para ouvir isso. E aí a nossa imaginação começa a rodar no que tantas coisas são essas, Senhor, que o Senhor tinha para nos dizer e o Senhor acabou não dizendo. E a gente começa a entender que a linguagem de Deus era sempre superior. De repente Ele fala para os discípulos: olha, cuidado com os fermentos dos fariseus. E os discípulos olham para o outro meio angustiado e diz: olha, o mestre está bravo com a gente porque a gente não trouxe pão. Eles estavam olhando coisas corriqueiras da vida, enquanto Deus estava falando sobre mistérios espirituais. Aleluia. Há uma dificuldade de diálogo entre nós e o Senhor, de entendermos aquilo que Ele quer nos falar, de compreendermos a sua vontade. E muitas vezes nós nos frustramos, porque temos certeza que Deus disse algo. Trazemos isso como convicção no nosso coração, e de repente aquilo que Deus disse não aconteceu, não acontece, e ficamos ansiosos. Quando Deus me deu esse texto, eu comecei a entrar num processo de buscar entender esse texto. Isso foi logo quando veio o convite para me ministrar nesta casa. E eu sabia perfeitamente que era algo relacionado com esta casa. Naquele papelzinho, Deus estava expressando o anseio do seu coração. Sabe? Quando você escreve os seus 12 passos, os seus 12 pedidos para o ano de 2017, Deus, Ele leu cada papelzinho aqui que foi colocado diante do altar, aleluia. Quem não teve a experiência de fazer uma singela cartinha para Deus e depois receber uma resposta na íntegra daquilo que escreveu para Deus, como Deus leva a sério, aleluia. Eu vejo pela campanha da aliança, onde tem quase 2.000 mulheres, e os papeizinhos que chegam, o Espírito Santo fala: cuidado, não perde nenhum, cuidado com os meus recadinhos, aleluia. O cuidado que Ele tem, o zelo que Ele tem por aquele que tem a fé de pegar o papel, de escrever, aleluia, de trazer diante do seu altar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus leu a cada um, aleluia. Mas quando Ele me entregou aquele papel na visão, eu entendo que Ele também tem os pedidos dEle para fazer a nós, aleluia. Eu entendo que Deus também tem os anseios dEle para trazer a nós, aleluia. E como os pastores estão aqui para levar o pedido da igreja a Deus, que esse é o trabalho do pastor, do sacerdote, levar o pedido do seu povo a Deus. Mas Deus também envia os profetas, e o trabalho do profeta é trazer o pedido de Deus para o povo, é trazer a mensagem de Deus para
para o seu povo. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do anseio de Deus, do seu coração. Ele resumiu os 12 passos em um. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 vai ser o versículo do seu ano, do ano de 2017. Ei, no começo, no meio, no final do ano, aleluia, você vai ler esse versículo e você vai lembrar desse dia, o dia onde Deus entregou o papelzinho dele na sua mão, aleluia, o dia onde Deus compartilhou com você aquilo que está no coração dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse: filha, diga ao meu povo, lembre-se disso, que enquanto o filho é de menor, ele é herdeiro. Ele é herdeiro de tudo que é do pai. A versão da Bíblia Viva diz: lembre-se, porém, disso: se o pai morrer e deixar uma grande herança para o seu filho pequeno. O Senhor nos deixou uma grande herança. O Senhor nos deixou herança espirituais, dons valiosíssimos que Ele entrega para o seu povo. O ímpio pode ir para a faculdade, fazer MBA, aprender isso, aprender aquilo, e de repente Deus entrega o dom da sabedoria na mão de alguém que mal sabe falar português, aleluia, e o mundo fica impressionado e pasmado com aquele dom que Deus entrega, aleluia. O outro pode ir para a faculdade, passar 7 anos estudando medicina. De repente Deus entrega na tua mão o dom de curar enfermos. E vem multidões do mundo inteiro, aleluia. Como nós vimos aqui em Cuiabá, pessoas que vinham do Japão desciam aqui em Cuiabá, aleluia, para receber cura de câncer, de enfermidade. Porque Deus resolveu entregar um dom. E dom de Deus é precioso. E dom de Deus é para o seu povo. E dom de Deus é para quem busca o Senhor, para quem tem intimidade com Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ninguém entende herança, diga herança, diga do meu pai, Ele que me deu, fala, Ele que me deu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que alguns anos atrás eu ministrei em São Paulo, e quando acabamos, fomos os pastores sentar num lugar e conversar, e alguém me perguntou assim: aonde você formou? Aonde você aprendeu? Da onde é o seu diploma? Eu falei: não, eu não aprendi, é herança. Meu pai me deu, é dom, aleluia, fluiu. Ele disse: eis que te dou, é seu. Nesta noite Deus está entregando herança, dons espirituais aqui na sua mão. Dom de cura, dom de pregar, dom de louvar, dom de ministrar a palavra, dom da misericórdia, dom da visita, dom de presidir, dom de governar. Receba os dons preciosos que só papai entrega, que só papai dá nas suas mãos. Você será conhecido pelos seus dons, aleluia, e o nome do seu pai vai ser glorificado, aleluia, aleluia. E ele morreu e deixou uma herança. E essa herança não é só espiritual, é física também. Porque papai, quando quer enriquecer, enriquece. Papai, quando quer abençoar, você abre um carrinho de cachorro quente, aleluia, e gente atravessa a cidade para ir lá, aleluia, comer do seu cachorro quente, porque é abençoado, porque vem de papai, porque papai está liberando as fontes das riquezas dessa terra. Papai está liberando, aleluia. Ei, todo ouro e toda prata é meu, diz o Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitando teus caminhos e te liberando as riquezas das nações. Oh, aleluia. E o povo que antes era desprezado, humilhado,
era motivo de chacota, hoje é uma fatia importante na mão das multinacionais, das redes de TV, dos megas empresários, aquele povinho, aquelas mulheres de coquinha, aquele povinho que chegava, aleluia, e não tinha nada na terra, aleluia, hoje, aleluia, é reconhecido como um povo abençoado desta nação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz, tem herança, repete comigo, eu tenho herança. Diga, meu pai morreu para isso, para me dar uma herança. Mas a palavra continua dizendo, olha, essa criança, esse menino, até ele crescer. Repete comigo, até crescer. E aí que está o problema. O Senhor disse, esse menino até ele crescer, ele não difere do servo. Até ele crescer, muitas coisas estará nas mãos dos tutores, dos administradores. E Deus começou a dizer ao meu coração que Deus não é um pai irresponsável. Há uns 2 anos atrás, aconteceu algo aqui em Cuiabá. Um filho pediu para sair com a moto do pai. Ele tinha 14 anos, apesar de ser um meninão grandão. Hoje em dia, nossas crianças, elas crescem rápido, mas a mentalidade de criança. Ele tinha 14 anos. E o pai e a mãe na sala liberou a moto para o menino sair. E o menino saiu com a moto. E ele acelerou. E ele acelerou mais. E o vento começou a bater no rosto dele. E a emoção da velocidade tomou aquele coração daquela criança que ainda não tinha a responsabilidade necessária para dirigir um veículo tão perigoso como aquele que ele estava dirigindo. E ele acelerou mais. Na última acelerada, ele bateu num poste. E ali ele faleceu. Ele não tinha a idade apropriada para assumir tamanha responsabilidade. Cabia ao seu pai dizer, não, você ainda não cresceu, mas é seu essa moto, é sua. Um dia você vai crescer, e no dia que você crescer, aí meu filho, olha, a chave está aqui, ó, vai ser sua essa moto, filhão, é sua herança, eu preparei ela para você. E a gente começa a entender que coisas grandes na mão de criança é perigoso. É perigoso. Importa crescer. Importa que aquela criança alcance a maioridade. Alcance os 18 anos. Como nós falamos aqui no Brasil. Para ser uma pessoa responsável de tomar posse de todas as heranças, de tudo aquilo que o pai tem para dar. Então no ano de 2017, o Senhor disse, diga para o meu povo, importa crescer. Importa crescer. Diga para o meu povo, ei, vocês são herdeiros de tudo. Eu tenho coisas preciosas, tanto dons espirituais como dons materiais. Mas importa crescer. Aleluia. Existe um porém, só iremos tomar posse, só iremos viver as coisas grandes de Deus quando alcançarmos a maioridade. Você pode chorar. Talvez aquele menino chorou para o pai e falou, pai, deixa eu dar só uma voltinha na moto. Muitas vezes o ano de 2016, muita gente que está aqui chorou muito. Papai, me dá. Eu quero, o Senhor prometeu, o Senhor é meu pai. E você chorou muito, e você pediu muito. E
E Deus usou profetas para dizer: olha, eu estou te dando, é seu, receba. Mas a posse você só vai tomar se crescer. E quando uma criança chora, o máximo que a gente dá é uma chupeta. Pega no colo, dá uma balançada, né? Neném, nenenzinho, faz um chamego. Refrigério, alívio. Talvez muitos de nós entramos na igreja chorando, desesperados, querendo algo. Mas Deus olhou para a nossa idade espiritual e viu que ainda éramos criança. E apesar de estar lá todo o celeiro preparado, todas as coisas preparadas, o máximo que Deus pôde nos dar foi um carinho, um chamego, uma chupetinha, uma balinha, uma boneca, um carrinho. Não, missionária, eu não quero isso, eu quero um casamento. Não, casamento é coisa para gente grande. Aleluia, casamento é coisa de... Não, missionária, eu não quero carrinho, eu quero uma empresa. Empresa é coisa de gente grande. Não, missionária, eu não quero uma empresa, eu quero um ministério. Ministério é coisa de gente grande. Importa crescer espiritualmente, alcançar a maioridade. E quando você alcançar a maioridade, não vai precisar pedir, vai chegar na sua mão, a sua herança será entregue. No dia que nós alcançarmos a maioridade em Deus, Deus vai liberar a nossa herança. Não seremos mais servos, não precisaremos mais que os outros cuidem daquilo que é nosso. Tomaremos posse. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Mas veja bem, o tempo marcado pelo Pai. As Escrituras deixam bem claro, o tempo marcado pelo Pai. E o tempo marcado pelo Pai é a maioridade espiritual. Veja bem, não estou dizendo que se o fato de você ter 30, 40, 50, 60 anos quer dizer que você alcançou a maioridade espiritual. Não, de forma alguma. Aliás, até perguntei para Deus: Deus, para quem que eu vou pregar esta palavra? Eu estou aqui pregando e estou pensando: não, essa palavra em relação a ser criança não tem nada a ver comigo, porque eu estou entregando a palavra. Quem está aí embaixo ouvindo está falando: não, eu acho que eu vim no dia errado, porque essa palavra também não tem nada a ver comigo, porque eu não sou criança espiritual. Os pastores que estão ali estão pensando: não, para a gente também não tem nada a ver essa palavra, porque aqui nós somos pastores, aqui ninguém é criança. O problema é que para reconhecer, para entender a nossa maturidade espiritual, precisa de quebrantamento de coração, precisa de quebrantar o coração, aleluia, precisa de entender, aleluia, que Deus quer mais, que Deus quer mais, que Deus quer mais de nós, que Deus quer um crescimento maior, aleluia. E somente os quebrantados de coração, aleluia, vai receber essa palavra e vai crescer em 2017 e vai alcançar coisa de gente grande, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bom, se a gente tem dúvida se somos crianças ou não, vamos para a palavra. Porque a palavra é como uma espada que corta, que vai mais profundo do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir o quê? Alma de espírito. Alma é a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo. Espírito é a vontade de Deus, o querer de Deus. Ela divide, ela separa. Ei, aquilo que você quer não quer dizer que é aquilo que eu quero. Deus está falando isso. Ela é apta também para dividir ossos e medula. Medula é o que está vivo, o osso é o que está morto. Ela vai separar. E diz que ela é apta para discernir as intenções do nosso coração. Aleluia. É a poderosa palavra de Deus. Você pode glorificar o Senhor pela sua palavra. Diga: Senhor, nós somos o povo da palavra. Nós vamos
a tua palavra, cremos na tua palavra, Deus. Aleluia. E Paulo diz o seguinte: quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas agora que eu cresci, deixei de lado as coisas de criança. Agora que eu me tornei adulto, eu deixei de lado as coisas de criança. A primeira característica da criança é no falar. Mamãe, papai, né? Essa é a primeira característica da criança. Quando que falamos com Deus como criança? Como agimos como criança quando vamos orar? Papai, eu quero isso. Me dá, eu quero. Eu vou jejuar e o Senhor tem que me dar, viu, papai? Vai ter que me dar. Papai fala: Gabriel, traz uma balinha aí para ela que ela está nervosa hoje. Oração de criança. A criança só quer aquilo que vai te dar prazer, aquilo que vai te alegrar, aquilo que vai te trazer um status. E é a oração do papagaio, é sempre a mesma. Me dá, eu quero. Papai, olha, eu quero. Tá chegando, já chegou. Vai chegar quando, papai? Oração de criança. Fala como criança. Consegue orar pela situação da Síria? Não consegue. Consegue orar pela situação da igreja brasileira do Brasil? Não consegue. Consegue orar por aquilo na sua vida que precisa de mudança? Não consegue. Eu quero, me dá que eu quero. Está chegando. Tá tarde, está atrasado. E agora? O Senhor não me deu ainda, o ano acabou. Cadê, papai? Eu quero. É tempo de deixar de lado o falar como criança. Começar a orar como adulto, como gente grande. Paulo disse: olha, eu oro incessantemente pelas igrejas de Deus na terra. Orar pelas famílias, orar pelos casais. Ter a lista de toda a sua família, seus irmãos, seus parentes, no seu caderno de oração. E a cada semana jejuar por um deles. Porque você está construindo a sua arca e a sua família precisa estar dentro. Tudo bem, seu pai já sabe aquilo que o seu coração deseja. Seu pai já ouviu a sua oração. Entenda, quando Deus fala: Jó, comece a orar pelos seus amigos. Deus entendia a dor de Jó, a situação de Jó, os problemas de Jó, a dificuldade de Jó. Mas Deus me ensinava Jó a crescer, aleluia, e a entender o poder da oração, aleluia. E naquele momento, quando Jó começou a orar pelos seus amigos, a palavra do Senhor diz que Deus mudou a sorte de Jó. Começa a orar pelos projetos do coração de Deus, aleluia, e Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai olhar do céu e vai falar: ela está crescendo, ele está crescendo, está envolvendo com coisa grande na terra, aleluia. A oração da criança é totalmente emocional e egoísta. Não existe coisas mais egoístas do que uma criança. Já foi feito um estudo que se a criança não fosse pequena, se ela fosse uma pessoa adulta, ela seria capaz de matar a sua mãe se atrasasse no peito. Porque ela quer, e nem naquela hora, e é agora, e ela não quer saber. É característica da criança gostar de ser servida. Preciso que alguém me sirva. E essa é a essência da idolatria. Um Deus que é poderoso, que pode tudo, mas que está lá para me servir. Está lá
para realizar o desejo do meu coração. Essa é a essência da idolatria. Tem gente que só mudou o nome de Maria para Jesus, mas a idolatria continua do mesmo jeito, a romaria continua do mesmo jeito. Mas nessa noite eu vim te dizer que Deus, Ele é poderoso, e nós estamos aqui para servi-lo. Chegar diante do trono e dizer: Deus, qual é a tua vontade? Fala, que o teu servo ouve para te obedecer. Aleluia. Oh, Deus quer pessoas que possam crescer. Por muito tempo na minha vida, quando eu me converti, eu me tornei essa criança sistemática. Eu cheguei a passar dias sem comer, porque eu falei: eu vou parar de comer e Deus vai me atender. Criança gosta de uma birra. E às vezes a birra funciona, mas com Deus não funciona. Ele mandava um profeta e dizia: eu vou te dar, minha filha, quando você alcançar a maioridade. Talvez você passou 2016 fazendo um jejum atrás do outro, e o seu jejum não era para queimar a sua carne, não era para tratar o seu caráter, não era para que as hostes do inferno não prevalecessem sobre o nosso reino, sobre o reino de Deus. O seu jejum era para fazer Deus fazer a sua vontade. E papai é firme. Deixar de sentir como criança. Paulo disse: eu sentia como criança. Quando a gente entender que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele já tem uma história de vida para cada pessoa que está aqui, e o nosso trabalho é nos render à vontade dEle. O nosso trabalho é queimar a nossa carne e dizer: não, carne, não vai ser a minha vontade, vai ser a vontade de Deus. Aleluia. Quando nós nos rendermos, assim nós vamos crescer diante da presença dEle. E nem o filho escapou. No Getsêmani, o filho se dobra, fala: pai, o Senhor pode tudo. Jesus usa esse argumento com Deus: o Senhor pode tudo, inclusive me tirar fora dessa. Deus pode tudo. Nesses dias no meu quarto, Deus falou: diga ao meu povo que eu posso tudo, mas os meus planos não serão frustrados. Aleluia. Quando nós começamos a nos render e aceitar a vontade de Deus, o querer de Deus, o agir de Deus, as dificuldades que Ele traz, entender que tudo é para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, deixamos de ser criança e começamos a caminhar em direção aos seus planos, começamos a caminhar em direção aos seus projetos. A ansiedade vai embora, a angústia vai embora, a opressão não tem mais sobre a nossa vida, e começamos a ver Deus descortinar no céu um plano muito maior do que o nosso, muito mais superior do que o nosso. E lá na frente você vai poder dizer: Deus estava certo, Deus estava certo, Deus estava certo. E ele diz: eu parei de pensar como criança. A palavra do Senhor diz que nós só vamos conseguir viver a vontade de Deus, que é boa, e é perfeita, e é agradável. A vontade de Deus, não a nossa ou a de qualquer pessoa. Nós só vamos conseguir isso através da renovação da nossa mente. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar e deixamos de pensar como criança: meu pai está para me servir, porque a criança pensa que o pai está ali para servir ela. E quando nós começamos a pensar como o adulto pensa,
Eu estou aqui para obedecer meu Pai. Meu Pai sabe o que faz. Meu Pai vai na minha frente. Meu Pai está sabendo disso e já está trabalhando. Se o meu Pai permitiu, é porque eu tenho que passar por isso. Quando nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar, deixando de pensar como criança, entendendo, seja luto, seja riqueza, seja problemas, seja portas abertas, que Deus está trazendo agora para a sua vida, é porque Deus tem um plano através disso. Deus tem um propósito através disso. Aleluia. E você pode levantar a sua cabeça e dizer: meu Pai está no controle. Meu Pai está no controle. Meu Pai sabe o que está fazendo. Ele sabe o que Ele está permitindo na minha vida. Aleluia. Você vai chegar num outro nível de sua espiritualidade, de entendimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixar de pensar como criança. E Paulo, ele diz o seguinte: olha, em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam do leitinho. E quem precisa de leite ainda é criança, não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou o que está errado. Porém, a comida dos adultos são sólidas. O que nós estamos vendo no Brasil? Pessoas, as escolas dominicais, os momentos de estudos vazios, e lugares como arenas, estádios, lotado de multidão de pessoas. E nós estamos vendo o que? Um avivamento no Brasil que não está repercutindo no caráter da nação. A história conta que quando houve um avivamento na Inglaterra, os bordéis fecharam. As lojas começaram a falir, porque ninguém mais comprava roupa de prostituta, roupa para seduzir, roupa de quenga, de piriguete, entendeu? Ninguém mais comprava, porque as mulheres estavam se santificando, estavam virando mulher de Deus. Mas isso não está acontecendo no Brasil. A multidão estão proclamando o nome de Jesus, mas o cheque sem fundo continua, o assalto continua, o roubo continua, o assassinato continua, a prostituição continua e as baladas continuam. E tem gente que vem na igreja e depois da igreja sai com o namoradinho que está do lado aí, já está tudo combinadinho. Está tudo combinado. Mas a palavra do Senhor diz: nos últimos dias eles terão uma aparência de santo, mas negarão a eficácia de quem é santo. O poder de Deus na sua vida será negado por causa das suas condutas. Ninguém quer alimento sólido, querem leitinho. Querem leitinho. O alimento sólido faz você pensar. O alimento sólido faz você analisar a sua vida, se autoavaliar. O alimento sólido confronta você. O leitinho não, o leitinho desce goela abaixo, você nem vê, é só oba-oba e alegria. Mas o Senhor está dizendo em 2017, quem decidir partir para o alimento sólido, para comer a palavra de Deus verdade, esse vai alcançar, esse vai crescer, esse vai ter coisas grandes de Deus. Vai ter coisas grandes de Deus. Quem comer o alimento sólido, quem comeu o alimento sólido, quem comeu o alimento sólido, vai ter. O Senhor diz: eu sou Deus na terra, para garantir ao meu povo que quem é adulto e quem comeu o alimento sólido vai receber das minhas mãos a sua herança. Leitinho, e toma lá e recebe aí. Eu passei quase 8 anos dentro da igreja. Irmãos, eu chorava. Eu saía da igreja com alegria, porque as pessoas diziam que eu ia ficar rica, que
O marido estava chegando, que ia ter reforma da casa, chave. Eu já ganhei tanta chave. Mas a segunda-feira, a minha vida continuava do mesmo jeito. Era mentira o que saía do altar? Não, era verdade. Deus estava usando os profetas e o seu altar para liberar as bênçãos. Mas dependia de mim alcançar a maioridade. Dependia de mim ir para o alimento sólido. Dependia de mim ser de maior. E quando eu peguei um pouquinho de maioridade, Deus falou: toma ministério, toma isso, toma aquilo, receba isso. Aí começou a chegar a chave. As chaves que estavam todas guardadas, eu fui recebendo. E Deus manda te dizer: cada chave que te entregaram, cada promessa que te entregaram, você vai receber, você vai receber, você vai receber, diz o Senhor. Ei, xarabalaia. Eu não queria crescer, eu não queria perder tempo. Pensa num livro grosso, escola dominical, culto de estudo. Eu gostava do show, eu gostava da emoção. Importa crescer, irmão. Importa crescer. Esse ano eu tenho como meta ler a Bíblia cada 6 meses do ano. Esse primeiro mês, primeiros 6 meses, eu vou ler numa versão. No próximo 6 meses, eu vou ler na outra versão. O ano passado eu ouvi a Bíblia toda 5 vezes. Toda. No celular o tempo todo. Na casa, no carro, na rua. Ouvindo. De Gênesis até Apocalipse. Acabava, voltava para Gênesis de novo. Ouvindo. Para crescer. Porque as promessas são muito grandes. E o tempo está passando, irmãos. Você percebeu que você encontra pessoas com 60, 50 anos que não cresceram? Ainda são briguentas igual criança. Birrentas igual criança. São ainda como criança. Quando você está com dor e você vai no pronto-socorro, eles preparam aquela injeção, só cega leão para você, né? Manda ver. Você sai de lá meio drogue, sem dor nenhuma. Aquilo ali é só um alívio. Mas eu não quero viver de alívio. Eu quero mudança. Eu quero coisas sólidas. Eu quero viver de coisas grandes. Eu não quero só alívio. O alívio é bom, o refrigério é bom. Não deixa eu jogar da ponte, não deixa eu me matar. Mas eu quero coisas que eu possa palpar, coisas palpáveis na minha vida. Aí o que Deus me falou? Criança é emocional. Ela ouve, sente alívio e aí ela já sai alegre. Mas o que Deus diz? Aquele que é apenas ouvinte e não é praticante, engana a si mesmo. E um dia eu fiz uma pergunta que mexeu comigo. Falei, será que eu estou me enganando a mim mesmo? Eu estou ouvindo a palavra, eu estou lendo a palavra, eu estou indo na igreja, eu sento, eu escuto, mas eu estou vendo um monte de gente aí que é só ouvinte, que não está praticando. Eu posso ser um também. O pior engano é aquele que engana a si mesmo. Quem assistiu o filme do Matrix entende. Uma geração toda dentro do engano, dentro de uma Matrix, e nem eles sabiam que eles eram enganados. Deus falou, aquele que é apenas ouvinte. E aí que resiste o engano. Então eu ia para a igreja como criança, só para receber o alívio. Como foi o culto, Shirley? Foi maravilhoso, olha, a glória caiu, olha. Não tem como te falar. Mas e aí, Deus falou alguma coisa? Não, Deus falou tudo, irmão, falou tudo, foi bom demais. Mas eu não saí daquele culto com nada para me praticar. Os cultos iam ficando no meu esquecimento. Era um pronto-socorro.
Mas quando você chega no pronto-socorro, a pessoa fala: olha, hoje você toma injeção, mas amanhã você procura um médico, um especialista. E eu comecei a entender que eu era só ouvinte. E eu pedi ao Senhor uma estratégia, e Ele me deu uma técnica para mim ter certeza de que eu não sou só ouvinte. Cada culto que eu vou, eu levo meu caderninho. Cada palavra que eu escuto, eu tenho que tirar 3 atitudes que eu tenho que praticar e 3 coisas que eu preciso ser. Que uma coisa é você ser, outra coisa é você praticar. Então, de cada culto, eu já não entro mais só querendo ter emoção. Eu entro ligada e conectada. Eu preciso tirar 3 atitudes. E aí, durante o culto, eu vou anotando 3 atitudes. E 3 coisas que eu preciso ser a nível de caráter. Então tem culto que isso era um desafio para mim. Então eu comecei a criar um diário espiritual. Hoje eu tenho uma agenda eletrônica, mas a cada ano eu tenho as minhas agendas de papéis. Então eu marco a data do culto, eu escrevo o pastor que está falando, coloco a palavra que mais me chamou a atenção do culto, marco 3 atitudes que eu preciso praticar, na qual Deus falou através daquele culto, porque eu preciso crer que aqui desse altar, a palavra que sai da boca de Deus, e sai para quem é adulto, para quem quer crescer, vai sair uma palavra prática. E eu comecei a anotar 3 atitudes práticas e 3 atitudes a nível de caráter. Quando eu ia orar, a minha oração já não era mais a oração do papagaio. Eu quero marido, eu quero, não. Eu já não entrava mais na igreja naquela emoção, querendo alívio. Quando eu entrava na igreja, eu queria minhas 3 atitudes, porque eu queria crescer. Eu precisava provar para Deus que eu era grande. Eu tinha a promessa de um grande ministério, de viajar o Brasil, de ir para o exterior. Eu precisava provar para mim mesmo, para Deus, para as pessoas que estavam do meu lado, que Shirley Vajão havia crescido. E eu pegava essas 3 atitudes e elas começaram a ser o motivo da minha oração. Aquela oração de meia hora que era insuportável orar, porque não tinha assunto com Deus, se tornou um momento muito prazeroso. Era onde eu apresentava as minhas 3 atitudes da semana, as minhas 3 convicções de caráter que eu tive no culto. E se eu ia em 2, 3 cultos, a lista ia crescendo. Então eu fui criando uma lista de atitudes de mudança que eu precisava ter, que eu precisava trazer para a minha vida. Então eu fui deixando de ser ouvinte e fui me tornando uma pessoa praticante. Fui sendo confrontada, mas isso aqui eu não pratico, mas isso aqui também eu não pratico. E comecei a ver um evangelho diferente, o evangelho que nos leva a um aperfeiçoamento de caráter, de atitude. As pessoas começaram a ver em mim mudança, e eu comecei a ver coisas que eu havia pedido há tanto tempo para Deus, que estavam emperrada, parada, fluir. Comecei a ver fluir, porque eu saí do nível de ouvinte e comecei. Irmãos, nós temos memória curta. A nossa carne não quer gravar na mente nada de prática. Deus disse a Moisés: Moisés, anota num livro as tuas experiências. Toda pessoa precisa ter um diário espiritual. Precisa ter esse momento onde você vai analisar a sua própria vida. Quando chegava no sábado, eu começava a analisar a minha lista de atitude e via como estava o meu progresso, coisas que eu estava deixando, relembrando coisas que eu tinha escrito e que eu não estava praticando. E eu comecei, irmãos, a perceber o quanto a palavra de Deus é poderosa quando você quer sair do nível de ouvinte e quando você quer se tornar praticante da palavra. Aleluia. E começou a mover uma engrenagem que estava emperrada e parada há muito tempo na minha vida. Quando eu comecei a praticar isso já vem de uns 7,
8 anos, as pessoas em volta de mim começaram a ver a mudança. Eu comecei a mudar na minha atitude de honestidade, de mexer com as minhas finanças, de reagir em reação aos meus relacionamentos. Eu comecei a mudar em disciplina pessoal dentro da minha casa. E eu percebi que a palavra de Deus não é só teoria. Que a palavra de Deus, quando ela começa a ser praticada, aleluia, começa a mover o braço de Deus em nossa direção. Deus está dizendo em 2017, aleluia, você também vai começar a praticar a palavra. Em 2017, o que sair do altar você vai comer, você vai anotar, você vai avaliar, você vai orar em cima. Você vai começar a ter uma vida espiritual, não levada à breca, não em emocionalismo, não a nível de criança, mas você vai ter uma vida espiritual de adulto, de gente que quer crescer, que quer se aperfeiçoar, que quer se parecer com Deus, de gente que quer ter responsabilidade, de gente que pode falar: Deus, manda que eu aguento, Deus, entrega na minha mão que eu sei cuidar. Deus, eu sei cuidar de um casamento, de uma família, de uma empresa, de um ministério. Deus, meu tempo. Então, até que chegou o dia D, quando eu havia crescido, e eu queria aquilo que eu queria lá desde o começo. E Deus falou para mim: filha, eu tenho um projeto grande para a sua vida. Não está nos meus planos casamento agora. Isso foi há 2 anos que Deus falou isso para mim. Não está nos meus planos casamento para você agora. Existem coisas que Deus só fala quando a gente quer crescer, irmãos. Ele nunca havia falado daquele jeito. Ele sempre falava: eu vou te dar, eu vou te dar e eu vou te dar. Mas naquela época ele disse: não está nos meus planos casamento agora. E quando a gente se torna adulto, a gente consegue ouvir o não de Deus. Engolir seco. As lágrimas desceram. E eu, nos primeiros momentos, eu fiz uma birra, irmão, você não tem ideia. Porque a criança que está aqui dentro, ela não morre. Eu chamo ela de Shirlete. É a Shirlete. Parece que ela desceu da cruz. Eu fiquei muito braba. Porque na verdade eu fiz todo aquele esforço de crescer para mim querer justamente aquilo que eu queria. E Deus conhece seus filhos. Ouvir um não de Deus. Todos nós vamos passar pelo não de Deus. Porque o Pai sabe o que é melhor. E durante esses 2 anos que Ele disse não, eu fiquei no Getsemane, entre a minha vontade e a vontade dEle. Eu falava: eu posso me casar e dar continuidade no ministério. E Ele dizia: eu não acredito assim. Eu acredito que você deve ficar no ministério e não perder o foco. E na hora certa eu vou te dar. E o não de Deus dói. Existem pessoas que receberam o não de Deus em 2016. Talvez uma pessoa que você amava se casou e não foi com você. Talvez existem pessoas esse ano, 2016, que enterrou gente que amava. Todas as vezes que a gente vai lá no cemitério e deixa alguém que a gente ama enterrado naquele lugar, a gente está recebendo o não de Deus. Gente que esse ano eu orei, eu desesperado com a família até o último momento, achando que Deus ia falar sim, que Deus ia tirar da UTI. Ano passado, o esposo da pastora Teresa, do ICB, do Alvorada, nós oramos, nós clamamos, nós viramos noite orando, eram intercessores, e clamamos e pedimos a Deus
que Deus não levasse, que Deus deixasse. E Deus simplesmente falou não. Faz parte da pessoa adulta entender o não de Deus e continuar a amar e servir, e saber que depois do não de Deus existe felicidade. Após o não de Deus tem alegria. Após o não de Deus tem consolo. Após o não de Deus tem a presença dEle. E só quem superou o não de Deus sabe que mesmo dizendo não, Ele continua sendo fiel. Mesmo dizendo não, Ele continua pertinho da gente. Mesmo dizendo não, Ele continua sendo nosso companheiro. E que o não de Deus não é o fim da estrada. Que Ele fala não aqui e mais ali Ele assopra. E o sopro de Deus é refrigério. Aleluia. Finalzinho do ano passado eu estava orando com uma jovem, já há alguns meses, pelo esposo dela, na certeza que ele ia converter. E ele começou a dar sinal de que ia converter. Eles começaram a conversar, voltar para a igreja, né? Ele tinha saído da igreja. E a gente estava naquela expectativa maravilhosa daquilo que ia acontecer, do milagre. De repente, um dia eu estava em Campo Grande e ela me liga gritando, desesperada. Ele tinha acabado de ser assaltado, levou um tiro na cabeça e faleceu. Eu chorei com aquela menina naquela noite. Quem é adulto sabe que nós vamos passar por noites traiçoeiras, por noites difíceis. Mas uma coisa nós podemos ter certeza no coração: esses momentos vão passar, irmãos. Esses momentos nós não vamos viver a vida presa nessa dor. Nós não vamos viver a vida preso numa perca. Nós não vamos viver a vida preso no não de Deus. Aleluia. Aqueles que aceitam o não de Deus. Deus está falando para a gente que recebeu muito não em 2016. O povo de Deus sabe que 2016 não foi um ano fácil. Foi um ano de provações. Foi um ano onde Deus provou o amor do seu povo. Foi um ano onde Deus viu quem era crente ou quem não era. E quem era crente, aleluia, para dizer: mesmo com o teu não eu não te largo, mesmo com o teu não eu não te deixo, mesmo com o teu não eu não vou pecar, eu não vou para droga, eu não vou para bebida, eu não vou para prostituição, eu não vou para o motel, eu vou continuar aqui te servindo, Deus. Eu vou continuar aqui, porque eu sou teu, Deus. No final do ano passado, uma pessoa que eu orava há muito tempo com ela por um esposo, ela falou para mim assim: Sheila, eu não aguento mais ficar sozinha. Eu vou partir para o mundo. Depois de umas 3 semanas, eu vi ela nos barzinhos. Depois de um mês, eu já vi ela com alguém. Depois de um tempo eu já vi ela com relacionamento sério, né? Porque no mundo é assim, com relacionamento sério. Depois de um tempo eu vi ela noiva. Olha, tudo perfeito. O diabo encostou em mim e falou: olha aí, tu obediente, seca, encalhada até hoje. A outra que foi dar o jeito, ela falou para mim: eu vou dar meu jeitinho. Ela viu um site no YouTube onde o cara ensinava como conquistar um homem. E ela seguiu e deu certo. Deu certo para o diabo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe por que Adão comeu a maçã? Porque Deus disse: se comeres da maçã, morrerás. Eva comeu, morreu. Na hora, caiu estrebuchada. Quando a consequência não vem na hora, você tende a pensar. Você tende a pensar que o teu pecado não vai ter consequência. Que lá na frente Deus ajeita e vai dar tudo certo. E você vai ser a mulher mais feliz do mundo.
Mas Deus está dizendo, aleluia, aquilo que começa em cima de engano, de pecado, de erro, aleluia. Deus diz: eu não estou neste negócio. Eu sou Deus santo. Eu sou Deus santo e tenho um compromisso com aquele que vai me obedecer, aquele que vai me servir, aquele que vai me honrar, aquele que vai estar comigo com marido, sem marido, com grana, sem grana, com emprego ou sem emprego, com carro ou sem carro. É com esse povo que eu tenho um compromisso em 2017. É esse povo que vai ver a minha glória, que vai ver a minha glória em 2017. Aleluia, vamos ficar de pé, aleluia. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluia. Oh, louvado, eu gostaria de chamar o louvor, aleluia. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Senhor, eu entreguei tudo aquilo que o Senhor me mandou entregar para esse povo, Deus. Agora, Espírito Santo, faz a tua obra, transformando vidas e caráter. Aleluia, aqui não tem um espaço para chamar você para frente, mas aí onde você estiver, aleluia, comece a conversar com Deus agora. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aí onde você estiver, comece a conversar com Deus e diga: Deus, eu quero crescer. Talvez nos 12 espaços eu não escrevi isso, mas abre uma vaguinha para um 13º. Pede para Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Começa a conversar com Deus. Diga: Deus, abre um espaço. Abre um espaço. Quem sabe eu pedi tantas coisas sem propósitos. Agora eu entendi que essas coisas são apenas resultado, Deus. Aleluia. Comece a conversar com Deus. Esse é o momento. É essa hora. Diga: Deus, eu não quero me enganar mais. Ei, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome, Senhor, nós falamos em língua. Em teu nome, Senhor, nós curamos enfermo. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não quero me enganar a esse ponto de achar que eu estou agradando. Eu navegarei. Fale com o papai. Fale com ele nessa No noite. oceano do Espírito. Diga: Deus, eu quero crescer. E ali adorarei. Deus, perdoa todas as vezes que eu rejeitei a tua Ao Deus palavra, do meu amor. o teu crescimento na minha vida. Eu navegarei. Perdoa todas as vezes que eu fiz birra, No oceano do Espírito. agindo como criança, E ali batendo o pé, rolando no chão. Oh meu Deus, oh meu Ao Deus Deus. do meu Clame, amor. clame, clame, clame nessa noite. Diga: Deus, me dê a sabedoria. Deus, me dê o entendimento. Espírito, Oh, Senhor da glória. Esta palavra não é fácil, Deus. que desce Oh, como tantos estão se perdendo. Vem como Tantos estão te abandonando, Deus. Diga para ele: eu não vou te abandonar, Pai. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Eu não vou abandonar a minha